Bom dia, investidora! Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira, dia 5 de agosto. O dia começa com os investidores de olho na repercussão da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que elevou a taxa de juros para 5,25% ao ano. Essa decisão do Copom veio em linha com o que o mercado esperava e ainda trouxe um tom mais duro no seu comunicado. O Copom falou sobre a persistência da inflação, principalmente nos preços aos consumidores, bens industriais e também na elevação da bandeira tarifária da energia elétrica. Também se mostrou preocupado ainda com a variante Delta nas economias mundiais, sinalizou que vai ser necessário subir os juros acima do patamar neutro para garantir a ancoragem das expectativas. E ainda apontou um novo aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião. Ou seja, a Selic deve chegar a 6,25% já no mês de setembro. Alguns bancos projetam a Selic até 8,25% no fim do ano, mas a média ali dos resultados das projeções está mesmo próximo aos 7,25%. E essa expectativa sobre a decisão do Copom acabou estressando a Bolsa brasileira no dia de ontem. Além disso, o mercado ficou de mau humor seguindo as bolsas internacionais, que reagiram mal depois de um número fraco de empregos criados lá nos Estados Unidos. Foram 330 mil vagas abertas contra uma expectativa, olha só, de 653 mil vagas, praticamente a metade dos empregos criados. Outro ponto crucial são os ruídos políticos que seguem pouco a pouco aderindo ao mercado. A indefinição sobre o pagamento dos precatórios, além da criação de um novo programa social mais robusto do que o Bolsa Família, trazem preocupação com respeito ao teto de gastos e também com o risco fiscal. Com todo esse cenário, a Bolsa por aqui fechou em queda de 1,44%. Vamos dar uma olhadinha nos números por aqui, ó. Chegando aos 121.801 pontos. Ali, nas mais altas, tivemos Usiminas com 59%, que deu um resultado até interessante. Klabin com alta de 2,04%, Natura com alta de 1,24% e TOTVS subindo 1,20%. Mas o que pesou mesmo foram as baixas ali. Bradesco bastante, 4,36%, mesmo com os resultados divulgados. Também tivemos Cosan caindo 4,06%, ali na expectativa da abertura de capital da Raízen, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Petrobras caindo bastante, né? Caindo 3,61% na expectativa do resultado, mesmo com um resultado importante que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E também Elican 3, a Unidas caindo 3,53%. Esses foram os números da Bolsa ontem. E agora a gente vai falar com o Marco Saravalli, que traz o tom do mercado para essa quinta-feira. O Marco comentando sua visão aí, como vão estar os mercados no dia de hoje. Conta pra gente, Marco Saravalli, muito bom dia. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés de leve valorização para essa quinta-feira. Lembrando também que a gente teve decisão do Copom bastante importante, mas em linha com o esperado. Talvez passando um recado um pouquinho mais duro, né? A leitura realmente é que a gente vai ter um aumento nas próximas reuniões, talvez contratado para um aumento da mesma magnitude para a próxima reunião já do Copom. Mas o grande destaque corporativo dessa noite tem vindo aí do balanço da Petrobras. Lembrando que as ADRs, né, as ações lá fora, estão negociando já com valorização, né, nessa madrugada, nessa noite. E os nossos índices aqui também lá fora sinalizando uma boa valorização, tá? A Petrobras deve contribuir positivamente, sustentar a alta nessa quinta-feira, tá? A gente tem outros balanços, mas o grande destaque aí no Ibovespa deve ser mesmo a Petrobras, tá? Lembrando que ontem a gente teve uma reação muito negativa do balanço do Bradesco, né, e outros bancos também acabaram acompanhando o movimento no curto prazo. Tá bom? Então esse é o nosso viés para essa quinta-feira, talvez uma leve alta, mas com grande destaque, muita atenção para os lucros, né, os resultados também, dividendos da Petrobras, tá bom? Então, um ótimo dia a todos, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau!
Vamos só aprofundar um pouquinho o que o Marcos Saravalli trouxe sobre a Petrobras, né? A empresa divulgou um resultado bastante forte, acima das expectativas. Petrobras registrando um lucro líquido de 42,85 bilhões de reais nesse segundo trimestre, revertendo um prejuízo reportado no mesmo período de 2020. Já o EBITDA ajustado somou 61,9 bilhões de reais nesse trimestre, uma alta de 147,9% na comparação anual. Segundo a Petrobras, o resultado foi influenciado pelas margens nos preços dos combustíveis, valorização do real frente ao dólar, mais venda de óleo e derivados, entre outros fatores que acabaram ajudando aí no resultado da empresa. A Petrobras também aprovou o pagamento de dividendos no montante de 31 bilhões de reais em duas fases. A primeira fase vai ser agora em agosto e a segunda no mês de dezembro. Essa fase de agosto tem data X no dia 17 e os dividendos serão pagos no próximo dia 25. Ontem também foram divulgados os resultados do Banco do Brasil, que trouxe um lucro líquido de 52% maior do que o registrado no mesmo trimestre do ano passado. O valor foi 5 bilhões de reais. A carteira de crédito atingiu 766 bilhões de reais em junho de 2021, um crescimento de 6,1% na comparação com junho de 2020. O destaque ficou com as operações de varejo e também com o agronegócio. A Sinqia também trouxe seus números, um lucro de 4,8 milhões de reais, 730% maior do que o registrado no segundo trimestre de 2020. Segundo a companhia, o resultado foi puxado pela receita líquida, que bateu um recorde de 82 milhões de reais, um crescimento de 88,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Na Ásia, a variante Delta segue trazendo apreensão. O Japão segue em estado de emergência e a China registrou vários casos de coronavírus. Inclusive, algumas localidades do país já foram colocadas em lockdown. A Honda, fabricante de automóveis, fechou 3 fábricas de montagem na China por conta da disseminação da variante Delta. Isso e alguns outros fatores acabaram impactando nos mercados. Olha só, na Ásia, índice Xangai lá na China fechou em queda de 0,31%. Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,5%, 52 ali. E em Hansen, Hong Kong fechando em baixa também de 0,84%. Ainda na China, notícia da noite, da madrugada, minério de ferro despencando 6,61% em Qingdao, cotado aí a 171,55 dólares a tonelada. A gente lembra que esse preço do minério de ferro tem sofrido vários impactos, né, com interferências, restrições do governo chinês. A gente segue monitorando para saber o que realmente está acontecendo com o preço do minério de ferro e, claro, os impactos, as influências nas empresas brasileiras. Na Europa, vamos ver, os investidores ficam de olho na decisão do Banco da Inglaterra, que manteve uma taxa de juros em 0,10%. Essa decisão já era esperada pelo mercado e deixam as bolsas operando mistas por lá. Na Europa também é temporada de resultados, o que acaba mexendo com os índices por lá. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas nesse momento. Olha só, índice Eurostoxx subindo 0,35%, FTSE no Reino Unido no 0 a 0 ali, 0,04% de alta, CAC na França subindo 0,38% e DAX na Alemanha subindo 0,26%, as bolsas majoritariamente em alta nesse momento lá na Europa. E nos Estados Unidos, as bolsas seguem o movimento do emprego, né? Ontem o número de vagas criadas ficou abaixo das expectativas, como a gente falou no comecinho do jornal, e agora fica esperando o número de pedidos de seguro-desemprego, que sai agora às 9h30 da manhã. E claro, amanhã os dados mais importantes, os dados do payroll, vão movimentar aí, devem movimentar os ânimos dos investidores lá nos Estados Unidos e, claro, refletindo em efeito cascata em todos os mercados mundiais. Vamos dar uma olhadinha como estão operando os índices futuros nos Estados Unidos. Dow Jones subindo 0,2%, o S&P subindo 0,25% e a Nasdaq subindo aí 0,20%, praticamente 0,2%
em todos os índices lá nos Estados Unidos. E o Marco Saravalli, olha só, ele trouxe um gráfico para a gente, o gráfico do dia, com as projeções para o S&P. Vamos ver como que está a expectativa dele aí. Conta para a gente, Marco Saravalli. Aqui no nosso gráfico do dia a gente tem a atualização das projeções do S&P 500, realizadas aí pelo Goldman Sachs, tá? Terminando essa temporada de balanço, o Goldman Sachs está revisando para cima as expectativas de earnings per share, né? Ou seja, lucro por ação das companhias, tanto para o ano de 2021 como para o ano de 2022 e, consequentemente, atualizando o seu preço-alvo para o S&P 500 para os próximos 2 anos, né? Para o final de 2022, colocando o target price do S&P 500 de 4.900 pontos, tá? Apenas como uma referência, o S&P 500 hoje é negociado ali na faixa de 4.400 pontos, embutindo aí cerca de 11% de upside para as principais ações americanas daqui até o final do ano que vem, tá bom? Então, mais uma boa notícia, reforçando que o S&P 500 tem maior potencial de valorização e a gente deve ter essas revisões também por outros bancos também, é importante acompanhar, tá bom? Tenham todos uma ótima quinta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Vamos aos destaques corporativos dessa quinta-feira. A Raizen estreia hoje na Bolsa de Valores, maior IPO do ano, movimentando aí mais de 6,9 bilhões de reais, com a ação precificada no piso da faixa indicativa aos R$ 7,40. A gente vai acompanhar a movimentação da empresa ao longo do pregão de hoje em toda a nossa programação. Vamos lá, já a Athena Saúde comunicou ontem à noite ao mercado que solicitou à CVM que desistiu do IPO. A companhia diz que a deterioração das condições do mercado brasileiro e internacional impactou diretamente os termos e as condições dessa oferta pretendida. A Redditor concluiu a compra de 51% do Proncor de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A previsão do EBITDA para a unidade no ano que vem é de 32 milhões e meio de reais, com partes das sinergias já incorporadas. A aquisição havia sido anunciada no dia 8 de julho. A Ser Educacional também informou que foi feita a conclusão financeira da compra de 100% do capital social da CDMV e do Hospital Veterinário DOC. A aquisição tinha sido anunciada pela empresa no dia 2 de julho e o valor da negociação ficou em 12 milhões de reais. A UIS Soluções e Corretagem de Seguros celebrou com a Caoa, a corretora de seguros, uma parceria comercial contratual com o prazo de vigência aí de 12 meses. E a Klabin informou que a data prevista para começar a primeira etapa do projeto Puma 2 foi alterada para a segunda quinzena de agosto. Segundo a empresa, a mudança se dá em função de contingências pontuais nos processos de comissionamento e testes pré-operacionais, e que isso não altera o investimento total previsto para o projeto. É isso, essas são as notícias corporativas. Eu quero desejar uma ótima manhã, uma ótima quinta-feira também a todo mundo que está nos acompanhando aqui, mais de 80 pessoas conosco no nosso portal do YouTube, todo mundo que está no nosso portal bmcnews.com.br, o Peter Santana, o Sandro Figueiredo, o Marcelo Alves e no nosso canal do YouTube, aqui o Marcos Mendonça chegou cedinho para desejar um ótimo dia aqui para mim, para todo mundo que está nos acompanhando. O J. Alves, vencendo limites financeiros aqui com a gente, o Roberto Silva também, Geraldo Sintra, a Karen Kaczur, o Oswaldo Filho falando, olha, bom dia, like 22, o Sávio Dainoski, o Sandro Figueiredo, o Emerson Kolcheski, Famílias 804, olha só, aqui com a gente, Daniel Vicente, a Rosana Meirelles, todas as manhãs com a gente, muito bacana, Rosana, bem-vinda, Karen Kaczur aqui de novo, Diego Paganini, Emerson Duarte, ou seja, todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que deixou o seu bom dia, um ótimo dia para vocês, ótimos negócios a todos, uma ótima quinta-feira. Bom, vamos falar aqui com o Guga Almeida, que está todas as manhãs com a gente, trazendo sua visão, sua análise para o mercado. E o Guga já está aqui comigo. Bom dia, Guga, tudo em ordem aí contigo? Bom dia, Felipe, tudo em ordem, tudo em ordem. Agora mais tranquilo, né? Já com a decisão do Copom aí, veio 1%, conforme tu tinha batido aqui na tecla ontem, né? Graças a Deus o Cabral entrou para também salvar, ajudar aquele momento ali de tensão, mas tá tudo resolvido agora, vamos embora. Pois é, o consenso do mercado prevaleceu,
mas a Bolsa ficou estressada ontem. Você falou que bateu o meu número de 1 ponto percentual ali, mas acabou batendo o seu número da Bolsa, né, Guga? Você que fez as projeções ontem pela manhã, falou que a Bolsa poderia chegar ali na casa dos 122, 121 mil e alguma coisa, e bateu ali, né? As projeções de mercado estressado acabaram chegando, né? 121 mil pontos ali. E aí eu queria saber, né, com essa decisão do Copom, com o resultado da Petrobras interessante também, o que a gente espera do mercado hoje? Qual que é a sua visão para o mercado hoje? O estresse continua? Dá uma respirada? O que você consegue ver aí para hoje para a gente? Legal. Bom, eu estou com uma expectativa de que agora a gente tende a entrar, né, num processo para dar sim uma respirada. A gente já vem aí há 2 meses, Felipe, em processo de correção, né, bolsa bastante estressada, como, né, tu bem colocou, bem vocal, né, esse tema de inflação ele volta a ser um pouco mais intenso, mais forte, mas a resposta do Banco Central, né, foi na medida, ao meu ver, né, foi na medida certa dentro do contexto atual. Não adianta chorar o leite derramado, ficou mais tempo do que deveria, ou baixou o juro mais do que deveria lá no passado. Isso é conversa para, né, foi feito, o que a gente tem é o que tem hoje, e a gente, como investidores, a gente tem que dançar a música que se tem hoje, senão fica naquela sofrência eterna, né? Aquele eterno sertanejo do passado, né? Aquela sofrência que não tem fim. Mas, bem, eu acredito que o mercado está muito bem precificado nesse patamar de preço e a gente tende a ter um alívio a partir de agora, tá, Felipe? Ontem o meu cenário, sim, né? É normal esse ambiente de estresse, até mesmo pelo comportamento que o mercado tinha tido nos últimos pregões, nos últimos dias, nas últimas negociações. Então era normal imaginar que a gente poderia ter um estresse e voltar para esse patamar dos 122 mil pontos. Tá? Aconteceu, agora a gente tem que ver aqui as cenas dos próximos capítulos. Eu posso compartilhar aqui a tela com vocês e já mostrar o que eu estou enxergando para hoje. Boa. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, o que eu estou enxergando aqui para hoje, Felipe? Permita-me só pegar aqui a minha caneta, né, que ela fica mais interessante. Mas enquanto abre aqui o aplicativo, nota que nós vínhamos, Felipe, já em um processo de correção durante todo este período aqui. Tá? Então, todo este período aqui, que iniciou lá na primeira quinzena de junho e veio até agora a primeira quinzena de agosto. Tá? Então, essa é a janela nossa de ajuste, de correção do mercado. Tá? Acho que agora vai ficar mais claro aqui para vocês. Ó. Essa aqui foi o nosso período de todas as correções. Aonde começou a ficar mais estressado o mercado? Né? O mercado ele começa a ficar mais estressado aqui, neste período. Que período foi esse? Foi aqui na primeira quinzena de julho. Tá? Então, na primeira quinzena de julho que, de fato, o mercado ficou mais estressado, ficou mais vocal. Tá? Esse aumento de volatilidade que a gente viu aqui, neste mês de agosto, tá? Se nós pegarmos essa fotografia do mercado, este momento aqui do mercado, tá? Final, nós conseguimos perceber o quê? Um aumento na volatilidade. Né? Olha a amplitude que nós começamos a ter aqui do mercado. Ele mudou o comportamento que ele tinha anteriormente. Né? Quando ele tinha uma amplitude de volatilidade aqui no passado, olha só como ela era mais estreita. Aqui teve um aumento e o que veio depois? Um movimento de alta, ou seja, muda a percepção dos participantes, muda a intensidade de negociação dos participantes. Né? Então depois a gente teve aqui uma tendência de alta. A minha expectativa para hoje, Felipe, olha só o que estava desenhado, olha que interessante. Tá? Era que, se abríssemos um pouco estressado hoje, nós trabalharíamos aqui entre 121.450 e 121.300. Essa era a minha expectativa caso abrisse o mercado estressado hoje. Para cima, olha que interessante, olha como nós temos mais amplitude, né? Olha o que eu esperava para o primeiro movimento, para o segundo movimento, que é exatamente onde nós estamos agora, no 123.700, estamos rompendo. Então, eu acredito que nós temos espaço, Felipe, para ir até aqui, ó, 125.800. Ainda tem um belo de um upside que pode sim se desenvolver hoje, ainda mais com o tema da Petrobras, né? Com o resultado da Petrobras, porque a Petrobras, querendo ou não, se tu somar, né, Petro 4 e Petro 3, ela é o maior volume dentro do nosso Ibovespa. Então, provavelmente, né, nós vamos ter aí um movimento intenso, forte, e a Petrobras, quando eu olho, Felipe, para a Petrobras, vou aproveitar aqui que já estou com a tela compartilhada, eu vejo aqui uma possibilidade de Petrobras poder voltar para essa região aqui de 29,30 num curto espaço, ou seja, nas próximas
2 semanas, vamos assim dizer. Tá? Então, existe espaço para melhora, tá, dentro do mercado agora. O mercado, para mim, já estava precificando esse aumento, né, de Copom. Eu acho que ele teria uma dor de barriga maior se viesse 0,75. Olha só que interessante. Se viesse 0,75, ou seja, se não tivesse uma resposta do Banco Central, acredito que a gente teria aqui uma piora do mercado e não uma melhora, uma resposta assim positiva do mercado. E também temos que ficar de olho no dólar, tá, Felipe? Porque a operação aquela de cash and carry, ela tende, né, a se intensificar com essa decisão, né, do Copom realizada ontem. Pois é, você comentou do dólar aí, Guga, eu estava dando até uma olhada aqui que o dólar cai, os juros futuros e médios tem uma ligeira alta aí depois desse day after do Copom aí, né? Bom, você falou de Petrobras, você falou um pouquinho da sua projeção, o que você espera para hoje, e eu estava dando uma olhada também no EWZ, né? O ETF brasileiro negociado nas bolsas internacionais, está em alta hoje, muito provavelmente com esse sentimento que você falou aí, de que a bolsa pode subir, puxado pela Petrobras. Como que você está vendo esse índice aí? Você consegue dar uma olhadinha no gráfico, ver o que isso sinaliza para a gente, pelo menos a visão do estrangeiro em relação à nossa bolsa aí, Guga? Com certeza, né? A gente tem que entender que o EWZ ele tem duas vertentes, né, que vão puxar ele. A nossa bolsa melhorando em si e o dólar desvalorizando frente ao real. Tá? Então, esses dois movimentos eles tendem a potencializar o movimento do EWZ. Tá? Então, só para a gente primeiro entender isso, deixa eu compartilhar aqui novamente a tela. Eu só vou ter que abrir a outra plataforma que tem o EWZ para que nós possamos olhar aqui. Então, deixa eu botar aqui EWZ. Bom, olha só que interessante, né? Onde já está sendo cotado aqui no pre-market, já está lá em 38,30, acima dos patamares que estava trabalhando no início do mês. Claro que eu estou aqui olhando um tempo gráfico menor, deixa eu entrar aqui na minha estrutura do diário, tá? Bom, beleza. Vamos lá. O que dá para nós imaginarmos que vai acontecer com o EWZ? Tá? Eu acredito que ele tem espaço para chegar até aqui, ó, os 45, certo? Se nós olharmos o patamar que nós estamos agora para abertura para o pré-market, né, até os 45, é como se nós tivéssemos aqui uma possibilidade de ainda subir em torno de 18%. Quando eu comparo, Felipe, agora há pouco nós tivemos o gráfico ali das projeções para o S&P 500, né, que o Marco compartilhou aqui conosco, né? Quando eu comparo o tamanho do upside que nós podemos ter aqui em Brasil versus o que a gente tem de upside lá fora, né, eu vejo aí que tem muita gente falando da diversificação, na dolarização neste momento aqui do mercado, mas também tem que fazer conta. Né? Óbvio que tu tem que ter o portfólio diversificado, porém tu tem times ideais para te poder fazer essas diversificações. Não dá para fazer essa diversificação em qualquer preço, né? Não dá para ser mais um do efeito manada, porque o efeito manada ele é um efeito, de certa forma, até me desculpem a palavra que eu vou utilizar, mas o efeito manada é um efeito burro. Né? É um efeito que não raciocina sobre, simplesmente é levado pela manada, por isso que ele é o efeito manada. Né? As pessoas levadas de forma inconsciente a tomarem uma decisão. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com esse efeito manada, até porque o marketing da indústria financeira utiliza-se muito do efeito manada. Tá? Então temos que ficar aqui de olho. Tá? Eu acredito que o EWZ tem espaço para se desenvolver até R$45, $45, perdão, e acima dos $45, bom, aí precisamos de um contexto, né, mais positivo, mais interessante para de fato imaginarmos, né, que ele possa chegar lá na região dos 66. Tá? Então, acredito que tem muita água para rolar ainda, tá? Tem muita coisa para ser monitorada, mas eu acho que o lado positivo, neste momento, a gente tem mais opcionalidade do que o lado negativo. Então, olhar de uma maneira positiva para o mercado, pelo menos para essa janela de ano de 2021, faz muito mais sentido, tá, ao meu ver, do que o lado negativo. E, por fim, né, todo investidor, ele tem que, na minha cabeça, pelo menos, né, e eu sou assim, tem que ser um otimista com o dedo no gatilho, né? Ele não pode ser um otimista bobinho. Ele tem que ser um otimista consciente, entendendo que, opa, até aqui, ok, minha tese estava ok, passando desse patamar, a minha tese começa a ser questionável, né? E eu posso me machucar e eu não quero me machucar. Então, sempre um otimista, né, com o dedo no gatilho. Legal. Ô Guga, só uma última repercussão aqui contigo, né? Falei mais cedo aí
do minério de ferro lá na China, caindo mais de 6%. Isso aí já mexeu, inclusive, com as ADRs da Vale lá fora, né, lá nos Estados Unidos, caindo quase 2%. Essas questões aí de interferência, de busca por baixar o preço da commodity, acabam mexendo bastante também com as empresas, né? A gente vê Vale, a gente vê Gerdau, de repente sempre sofrendo esse tipo de impacto, né? Talvez hoje a gente possa esperar algum tipo de movimento também por conta dessa queda tão abrupta e brusca aí do minério de ferro? Cara, ótima pergunta, tá? Eu quero quero que tu faça essa reflexão comigo. A gente tem que entender que ambas as cotações das duas companhias, elas sofreram uma bela de uma valorização nesses últimos 6 meses, certo? Acaba que tá muito claro o que tende a acontecer com o mundo nessa questão de retomada da economia. Tá? Vai ter muito investimento em infraestrutura, tá? Isso para mim tá mais do que claro e contratado. O que acontece? Quando tu tem uma informação também muito clara e óbvia, os participantes do mercado, certo? Os participantes do mercado, eu não falo sobre gestores, investidores, especuladores, não. Os participantes do mercado que estão na economia real, de fato, precisam se posicionar. Porque é quase que uma teoria dos jogos. Tá? Tu tá lá, tu tá sofrendo na carne toda essa valorização do minério de ferro, sendo que tu tem, né, projetos contratados para o futuro, ou seja, a tua margem vai sendo comida. Então, cara, isso gera um fluxo muito intenso nas bolsas no curto prazo, certo? Consequentemente, uma distorção muito forte de preço no minério de ferro, consequentemente, né, um agente, que no caso ali está sendo o governo chinês, está tentando segurar a onda, né, dessa supervalorização que está tendo no curto prazo. A gente tem que entender qual é a missão, qual é a função de cada participante no mercado, até para a gente também não comer a informação, né, da forma errada. Porque todo mundo quer, né, eu quero que o minério de ferro suba pra caramba, que vá a 500, né? A tendência do ser humano é essa, né? Olhar muito mais pro, o que interessa para si. Mas se tu quer entender o comportamento do mercado, o movimento todo dos mercados, a gente tem que entender qual é a função de cada participante e o que eles estão buscando, né, resolver ali naquele momento. Porque eu enxergo exatamente isso, tá? Então, óbvio que vai ter um ajuste? Claro que sim, porque se tu for parar também para pensar, o mercado ele busca a taxa, o investidor ele busca a taxa. E taxa depende do que? Variação de preço no tempo. Então preço importa e tempo importa. Porque a taxa ela depende da variação do preço no tempo. É óbvio, né? Então isso impacta diretamente a consciência do investidor e o processo de tomada de decisão do investidor. Como Vale andou bastante no passado, aquela variação no tempo, né, cria, né, aquela esperança, aquela expectativa por parte do investidor. Aí passa uma janela nova de tempo, semelhante àquela que estava passando anteriormente, e Vale não consegue mais, né, desenvolver naquela mesma intensidade. O que acontece com o investidor? Ele começa a ficar mais disposto a zerar a posição. Vem uma notícia como essa, vem um tom, né, um pouco negativo, o que o investidor faz? Se permite realizar a posição. E aí o mercado ele dá uma esfriada. Né? Então, um posicionamento do governo chinês dessa maneira é para tentar dar uma esfriada. Porque uma mudança muito grande de preço, ou seja, um aumento na volatilidade, no curto prazo, é um problema para ser resolvido por parte das empresas. Né? Então, claro, a gente gosta, né, como investidor, gosta de falar, tá valorizando, mas tudo tem tudo tem um tempo de maturação, porque senão se cria uma bolha. Tá? Então tudo tem um tempo para se amadurecer. O mercado ele não é, o mercado, a economia como um todo, ela não se adapta na mesma velocidade que se tem as mudanças de cotação das empresas. Por isso quando cai, muitos analistas fundamentalistas falam, os fundamentos mudaram? Não mudaram. Por quê? Né? Porque não dá tempo, né? O mercado ele se movimenta, a bolsa ela se movimenta antes da movimentação da economia real em si. Né? Então, o investidor ele tem que ir absorvendo e dando né, tempo ao tempo. Óbvio, né, que a cotação do minério de ferro caindo 6%, é óbvio que vai ter ajuste, né, na cotação da Vale e na cotação de Gerdau, certo? Mas eu acredito muito que os patamares de preço do minério
certo? De ferro, eles vão continuar no patamar muito interessante e vai continuar dando uma bela de uma margem, um belo de um resultado para ambas as companhias. Maravilha, Guga, falou e disse. Obrigado aí pela sua análise, sua visão e também essas considerações, né? Trazer a gente para reflexões acerca de todos esses movimentos, também conseguir interpretar de uma forma correta e um pouco menos apaixonada algumas das notícias que a gente traz aqui, também é muito importante. Valeu, Guga. Como diz o Marcelo aqui, nosso telespectador, que a gente tenha uma quinta azul. É isso aí. Valeu, Guga. Até amanhã, então. Bons negócios para você. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um abraço. Valeu, abraço, Guga. Abraço para você, para o Marcelo, que falou que a gente tem uma quinta azul aqui. Para todo mundo que está nos acompanhando, várias pessoas aqui deixando like, o MPK, o Leandro Teixeira, o Rafael Demeda, Digital Primata aqui, ó, falando bom dia para os dinheirudos da BMC. Muito bom. Ale Martins, Andrei Tchelke, Bruno Fávila, o Ricardo Marinho. O Ricardo Marinho falou parabéns para todo mundo do BMC Talks no Spotify, que tá show. É isso aí, segue lá no Spotify BMC Talks com o Marco Saravalli, imperdível, todas as entrevistas que ele faz com os grandes gestores. Sensacional mesmo. Léo Lima aqui, o Emerson Duarte, Diego Paganini, a Karen Kakzura, enfim, já falei de todo mundo, Luiz Orzabal, falando craque, turma de craque, é isso aí, muito bom. Obrigado pela audiência, pela atenção, pelos comentários, pelo bom dia de todo mundo. E eu quero desejar um ótimo dia, um ótimo jornal também para ela, Paula Moraes, que já está chegando para comandar o BMC News, já está aqui nos estúdios da BMC. Paula, ótimo dia para você, ótimo jornal. E eu volto daqui a pouquinho ao 12:30. Bom dia para você. Obrigada, Felipe. Ótimo dia para você também. Daqui a pouco a gente volta a se encontrar aqui, né? Dividindo tela novamente, 12:30. Você volta aqui com o BMC Marketing. Obrigada. Tchau, tchau, Felipe. Eu vou tocando barquinho aqui.